E se os maiores relatos da história, sabe, coisas como caminhar sobre as águas, Aqueles milagres clássicos, né? exato, multiplicar alimentos, curar doenças que o pessoal achava que eram totalmente incuráveis. E se nada disso fosse mágica? Quer dizer, e se fosse algo mensurável? Isso, tipo uma física altamente avançada. Porque, bom, a nossa inclinação natural quando a gente olha para esses relatos é meio que isolar tudo. Aham, colocar numa caixinha é intocável. A gente coloca o rótulo de sobrenatural nessa caixa, sabe? Como se as leis do universo tivessem sido temporariamente desligadas lá atrás só para o impossível acontecer. Uma exceção à regra. Perfeito, uma exceção. Mas na nossa exploração de hoje, a gente vai tirar a figura mais famosa da humanidade dessa prateleira do misticismo intocável e vamos colocar, olha só, sob o microscópio da engenharia metapsíquica. Nossa, e essa é uma mudança de paradigma drástica, porque a gente costuma categorizar o conhecimento de forma muito binária, né? Bem preto no branco. Sim, de um lado fica a ciência dura, o mecanicismo puro, e do outro lado o misticismo, aquela fé insondável. Mas o que o material de hoje propõe é que essa divisão simplesmente não existe. Não tem barreira. Nenhuma. A fonte principal da nossa análise, ela pega os eventos tidos como milagrosos e os traduz. Traduz literalmente para a linguagem dos campos eletromagnéticos, sabe? Das frequências mentais. Uma física quântica avant la lettre, digamos assim. Exatamente isso. Então, para quem está chegando agora, o nosso objetivo aqui é decupar o capítulo 26 do livro Mecanismos da Mediunidade. É uma obra com autoria espiritual atribuída a André Luiz, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier e o Valdo Vieira. E a nossa missão não é validar dogmas ou debater religião. A tese com isenção. E a fonte olha para a figura de Jesus não só como um mestre moral, mas, e aqui vem o termo técnico, como o médium de Deus. E o texto é super meticuloso. Ele não joga os eventos no ar. Ele pega os relatos lá do passado e cataloga tudo com muito método. Separando por categorias, né? Aham. Ele fala em fenômenos de efeitos físicos, intelectuais, processos curativos. E o mais intrigante é como ele amarra isso no final. Que não era um manual de regra só para o Oriente Médio daquela época. Sim, ele argumenta que a mensagem ali é a base de um código cósmico universal, um código que se aplica às próprias leis da matéria. Ok, vamos desempacotar isso. Porque, bom, antes da gente olhar para a manipulação da matéria em si, a gente precisa entender que tipo de energia é essa, sabe? E o autor começa fazendo um contraste muito lúcido. Comparação com outros líderes históricos. Isso. Ele compara Jesus aos chamados grandes comandantes da ideia. A gente está falando aqui de imperadores, grandes filósofos, taticistas militares de sucesso. E a diferença essencial que a fonte delineia aí está bem na origem da força motriz de cada um. Como assim a origem? Tipo, esses grandes comandantes, por mais geniais que fossem na diplomacia ou na guerra, eles operavam por meio de tecnologias de controle que eram externas. Ah, entendi. Os exércitos. Exato. O peso dos exércitos, a força de um decreto, a hierarquia social, o próprio medo. O texto aponta que é uma autoridade imposta de fora para dentro. É uma estrutura bem humana e temporal. E fatalmente, nessa estrutura, se misturam a retidão com a parcialidade, sabe? A luz e a sombra humanas. Então, se você tirar a coroa ou o cargo dessas figuras, a força deles simplesmente evapora. Perfeito. Mas Jesus, segundo essa análise metapsíquica, ele chega sem nenhum desses dispositivos de poder político. Ele surge num estábulo isolado. O nível de prestígio humano era zero. Zero. E a narrativa diz que o mecanismo de influência dele era a irradiação constante de ondas mentais das esferas superiores. Ele sintonizava tudo ao redor. Desde as pedras no chão do estábulo até as almas das pessoas. Sim, mas tem um detalhe. Tem uma nota de rodapé trazida pela fonte que referencia o Allan Kardec lá no livro A Gênese, que, olha, me gerou um baita de um nó na cabeça. Ah, a questão dos espíritos auxiliares. Isso. A nota pergunta abertamente se Jesus precisava de espíritos desencarnados para curar ou para operar os fenômenos. E a resposta dada ali é um sonoro não. O que é fascinante aqui é essa desconstrução, né? A gente tem uma ideia muito enraizada sobre como a fenomenologia,
mediúnica funciona. De que o médium é sempre um canal passivo? Exato. Uma pessoa que, cede o próprio campo biológico para uma inteligência externa atuar e fazer o trabalho. Mas o texto argumenta que o Cristo não era esse canal para entidades desencarnadas atuarem através dele. Ele era o próprio agente. Sim, ele operava pelo seu poder pessoal. Se havia algum influxo, vinha numa linha direta da fonte primária, diretamente de Deus. Nenhuma outra consciência precisava atuar ali. Daí o termo, né? O médium de Deus. Nossa, para visualizar isso hoje em dia, me veio uma analogia. Adoro analogias, manda. É como pensar numa estrutura de internet. Um médium comum, sabe, atuando com espíritos auxiliares, funcionaria tipo um roteador de Wi-Fi na nossa casa. Aham, faz sentido. Ele é super útil, ele distribui o sinal para os celulares, mas ele depende totalmente de um provedor externo mandar a conexão pelo cabo da rua. Se o provedor cai, O roteador fica lá só piscando a luzinha vermelha. fica inútil. Agora, Jesus, dentro dessa tese do livro, ele seria o próprio backbone da internet. A espinha dorsal. E isso, o cabo de fibra ótica gigante conectado direto no servidor central. É uma metáfora perfeita. Mas aí me bate uma dúvida. Se ele tinha essa conexão direta de altíssima voltagem, por que não simplesmente irradiar essa energia lá de longe? Para que assumir a forma humana biológica? Ah, essa é a grande questão da ancoragem biológica no texto. O autor usa uma expressão muito peculiar para explicar isso. Ele fala em ádito das almas. Ádito. O que seria exatamente o ádito? Seria o sacrário, o ponto mais íntimo e profundo da consciência de alguém. O texto sugere que se essa energia altíssima fosse só irradiada de longe, sem uma interface tangível e humana, Iria passar batido. ou seria uma força esmagadora vinda do espaço, sabe? Ela não geraria o espelhamento que a humanidade precisava. Ah, o aprendizado pela convivência. Exatamente. Assumir a forma humana permitia tangenciar as fibras mais ocultas das pessoas, harmonizando o núcleo da mente delas com a sinfonia universal, de dentro para fora. E essa necessidade de uma interface biológica nos leva direto para um problema logístico enorme que a fonte aborda. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O curto-circuito, né? Sim. Se estamos falando de um backbone de energia espiritual de uma voltagem absurdamente alta, aterrissando no planeta Terra, como o planeta não fritou? É uma diferença de frequência colossal. Como a humanidade conseguiu absorver esse impacto mental gigantesco sem ser destruída? E a solução apontada no texto é puramente infraestrutural. É fascinante. Ele fala da montagem de uma equipe. Sim, e essa é a parte onde o jargão técnico do capítulo brilha demais, porque o influxo mental era tão desproporcional que precisava de uma recepção escalonada. Um amortecedor. Exato. O texto descreve a preparação prévia de uma pequena congregação de médiuns e ele usa literalmente o termo transformadores elétricos conjugados. Olha as palavras, transformadores elétricos. Aham. O papel desse grupo de pessoas era acolher essa onda magnética, estabilizar e reduzir isso para parâmetros que pudessem ser suportados pela psique terrestre. Funciona igualzinho aquelas subestações de energia na vida real. Elas pegam a alta voltagem de uma usina hidrelétrica e vão reduzindo, até chegar na tomada de 110 volts da nossa casa sem queimar a geladeira. É a mesma mecânica descrita no livro. E quem era essa rede de transformadores biológicos? O autor dá os nomes das pessoas na narrativa do nascimento: Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Exato. Maria e José. Simeão e a viúva Ana. O texto martela muito na conduta deles. Ele repete que Zacarias era justo, Maria vivia em louvor, José era reto, Ana servia incessantemente. E isso não é só um detalhe poético. É aí que eu queria chegar. Porque a moralidade é tratada quase como um requisito físico e técnico para receber energia. Tipo, ser ético e canalizar magnetismo parecem assuntos de departamentos diferentes, sabe? Parece, mas na metapsíquica, essa separação entre ética e física simplesmente não existe. O texto mostra que o pensamento humano não é só uma ideia abstrata. Ele é a geração contínua de um campo eletromagnético. Tem peso real. Tem física real.
Quando uma pessoa nutre, sei lá, segundas intenções, ou tem muito ódio, medo descontrolado, ela emite ondas mentais caóticas. Na engenharia, a gente chamaria isso de ruído, ou atrito magnético. Então, defeito moral gera... O curto-circuito na aura da pessoa. Caramba. A conduta irrepreensível daqueles familiares citados não era só um prêmio social, porque eles eram pessoas boas. Aquela pureza de intenções criou um circuito de forças que era liso, estável, sem resistência eletromagnética. Entendi. Se aquela onda mental colossal esbarrasse em alguém cheio de atrito moral... O transformador biológico simplesmente não aguentaria a desproporção. A equipe moralmente pura forneceu a âncora perfeita para a energia entrar na nossa dimensão de um jeito seguro. Bom, com essa infraestrutura elétrica toda montada e estabilizada, a narrativa do capítulo avança para ver como essa energia interage com a matéria bruta do planeta. É quando os milagres começam a ser dissecados. E é de tirar o fôlego a forma como ele traduz isso. Zero varinhas mágicas. É metapsíquica objetiva pura. Eles despojam toda aquela aura mitológica e classificam os eventos em processos totalmente mecanicistas. Vamos pegar o clássico. As bodas de Caná. Transformar água em vinho. A fonte não fala em feitiço ou encanto verbal. Ele define isso como ação à distância sobre a matéria. Reorganização molecular. Exato. Dirigida pela vontade mental, provavelmente pegando partículas da atmosfera e reagrupando tudo para mudar a química do líquido. E tem a multiplicação dos pães e peixes, né? E quando ele acalma a tempestade, o texto categoriza isso como governança da matéria com auxílio de servidores espirituais. E caminhar sobre as águas perde aquele tom puramente poético e é catalogado tecnicamente como levitação documentada, mas o que mais me pegou foi a transfiguração. Ah, no Monte Tabor? Certo. Isso. E se ilumina, e do nada, duas figuras do passado ficam sólidas e começam a conversar com ele na frente dos apóstolos, que entram em pânico, claro. E o texto enquadra isso de um jeito muito específico. Fenômeno de materialização embasado em ectoplasmia. Só que, peraí, ectoplasmia soa como roteiro de filme de ficção científica. Como o texto fundamenta essa materialização? Se conectarmos isso com a teoria geral da metapsíquica, a ectoplasmia é a extração de uma energia semimaterial e muito sutil, o próprio ectoplasma. Que sai de onde? Das células do próprio corpo físico do médium e de quem está ali perto. É uma substância invisível aos nossos olhos normalmente, mas que pode ser moldada pela vontade. Condensada, então. Isso, a frequência mental superior condensa esse fluido temporariamente, formando estruturas tangíveis. Nesse caso, permitindo que as consciências desencarnadas ganhassem densidade suficiente para interagir ali e até refletir a luz do sol. É manipulação fluídica pura. E tem outro evento que o texto aborda. No templo em Jerusalém. Ele está cercado por uma multidão super hostil, com intenção de atacar. E num pisca de olhos, ele simplesmente desaparece da vista de todo mundo. Um momento de muita tensão. Sim, e o livro descreve isso não como se ele tivesse se escondido atrás de um pilar, mas como uma desmaterialização temporária do corpo, ou então uma indução de invisibilidade fluídica. Ele bloqueou a percepção visual dos agressores. Mas sabe, me ocorre uma objeção muito forte aqui para a gente analisar. Manda. Se havia um nível de controle tão absurdo sobre a natureza, de desmontar a química da água, ou flutuar num lago, por que fazer isso em público, na frente de multidões? Para uma mente crítica de hoje, isso pode soar, como um truque de ilusionismo avançado. Um exibicionismo, né? Para rebanhar fãs. Exato. Para que tanto show? Olha, se a gente olhar para o cenário da humanidade na época e qual era o objetivo primário que a fonte detalha, a gente entende que o alvo não era gerar entretenimento. O alvo era o materialismo. Romper o materialismo. Sim, a humanidade estava, e sendo sincera ainda está, aprisionada na ideia de que a matéria sólida que a gente toca é a realidade final, a única verdade. Era preciso quebrar esse paradigma publicamente. Então era uma demonstração de hierarquia de leis. Exatamente isso. A única maneira de provar que a vida é imperecível e que a consciência não morre com o corpo
Era mostrando que o espírito governa a matéria e não o oposto. Ele quebrou as leis físicas que a gente acha que são absolutas para provar um ponto. Ao alterar o tangível, ele ensinava que a matéria é maleável perante a vontade alinhada com as leis de Deus. Era pedagogia de choque, sabe? Não era ilusionismo. Mas esse domínio sobre o que é sólido era só a superfície, né? Porque a fonte entra no que ela chama de metapsíquica subjetiva, ou mediunidade intelectual. É o momento do mergulho interno. O livro argumenta que ele tinha vias de captação que simplesmente ignoravam os nossos 5 sentidos biológicos. Uma clarividência e clareaudiência no grau máximo. Sim, e a fonte dá vários exemplos. Ele previu a própria morte com uma precisão cirúrgica de detalhes. E ele lia o íntimo das pessoas, né? Ele não olhava para o apóstolo Pedro e via só um cara meio assustado. O texto relata que a clarividência mostrava Pedro cercado de personalidades inferiores da esfera extrafísica. Ele conseguia ver as companhias invisíveis se afinando com os medos ocultos do Pedro. E com Judas foi igual. Ele captou a perturbação aguda na consciência dele muito antes da traição física acontecer. Ninguém mais via nada de errado. E tem o registro do Getsemane também. O jardim da agonia. Isso. O material destaca que, nesse momento de dor profunda, ele usou a clareaudiência e a clarividência para conversar ativamente com um mensageiro espiritual de outra dimensão, buscando reconforto. Sabe a impressão que dá, trazendo para a tecnologia de novo? Você e a tecnologia. Não tem jeito. É como se a gente ficasse olhando para a interface gráfica de um site. A gente vê as cores, os botões bonitinhos, mas a capacidade dele de escrita no texto era tipo ter acesso contínuo e irrestrito ao código-fonte do comportamento humano. O código-fonte, sim. Ele lia a programação por trás das intenções camufladas, os traumas, as influências rodando ali em segundo plano. E o mais importante que o material ressalta é que essa leitura nunca era usada para invasão ou para manipulação de poder. Funcionava como uma ferramenta diagnóstica insuperável. Sempre com foco na prevenção. E no amparo, né? Ele avisava os companheiros sobre as rachaduras na psique deles antes que a pressão fizesse tudo desmoronar. E quando esse superdiagnóstico era aplicado à reparação física, bom, aí a gente chega na parte mais complexa da fonte. Os processos curativos. A narrativa no livro é lotada de paralíticos andando, cegos enxergando e a cura dos alienados mentais, que o texto traduz como tratamento de casos de obsessão. E aqui a fonte dá uma guinada que costuma frustrar muito quem busca um lado puramente místico e passivo da coisa. Frustra mesmo, porque a gente acha que a cura era um milagre unilateral, que o doente estava ali paradinho, inerte, só recebendo a saúde de graça. Mas a análise revela uma exigência estrutural bem dura, a corresponsabilidade do paciente. Exato. O milagre não se sustentava se não tivesse a vontade de quem estava recebendo o tratamento. A fonte até destaca as falas dele. Para a mulher com hemorragia crônica, ele vira e fala: "A tua fé te curou". Para os cegos, ele diz: "Seja feito segundo a vossa fé". E tem aquele aviso clínico bem direto para o paralítico do tanque de Betesda. Esse é fortíssimo. Ele diz: "Não peques mais, para que te não suceda coisa pior". E aí, quando a gente lê isso, fica a grande questão, né? O que ele quis dizer? Parece que o paciente leva a culpa se a cura falhar. Isso levanta uma questão central sobre como o livro entende a mecânica da doença. Essa advertência não é tipo uma ameaça moralista ou um castigo de Deus. É a formulação de uma lei física. Como assim? O texto explica que a doença se instala primeiro no corpo espiritual, no campo energético da pessoa. E ela se instala ali por conta de desequilíbrios mentais reiterados, pensamentos densos constantes. Então, quando ele aplica a energia curativa, ele está consertando a planta baixa, o molde energético. Isso, a energia de altíssima voltagem reajusta os princípios mentais. E aí sim a biologia acompanha. Mas e a fé que ele pede? O que é a fé nesse contexto? Não é sentar e esperar, pelo visto. Longe disso. A fonte argumenta que a fé não é um ingrediente místico abstrato. A fé é a manutenção ativa dessa nova frequência limpa. O esforço de segurar a onda. Sim, o pensamento reto para manter a mente e o corpo em harmonia. Se o cara, depois de curado,
volta a mergulhar naqueles mesmos padrões destrutivos que o texto traduz como pecar, ele está reintroduzindo ruído e atrito magnético no sistema dele. E aí a doença voltaria, não como uma punição divina, mas como o resultado físico natural de estragar o sistema de novo. É causa e efeito puros. Para usar a tecnologia de novo, é como tentar rodar um software limpo e perfeito num disco rígido que o usuário insiste em encher de vírus todo santo dia. Uma hora o sistema trava. A responsabilidade por manter a máquina saudável é sempre de quem habita a máquina. Incrível como essa ideia de autorresponsabilidade energética cresce no texto. E ela vai ganhando uma escala maior ainda no final, porque depois de examinar a infraestrutura, a leitura de mente e a cura individual, a fonte olha para a cura da sociedade. O pós-crucificação. Sim. Após a saída física do mestre de cena, o intercâmbio não para. O livro fala que as manifestações só se ampliaram. E aí chegamos ao evento de Pentecostes, Que é descrito como um ápice de metapsíquica física e intelectual em praça pública. O texto descreve as pessoas falando idiomas que não conheciam, operando mediunidade pura no meio da rua, guiadas por inteligências desencarnadas. Eles viram ali a mediunidade despontando como a viga mestra do cristianismo original. Mas a fonte faz um alerta ético enorme sobre esse momento. O risco de corromper o canal. Exato. Essa rede interdimensional nesses primórdios, ela era focada na espontaneidade e principalmente em ser livre do que o texto chama de simonismo. Simonismo. Isso é comercializar o sagrado, né? Isso mesmo. A tentativa de trocar os fenômenos divinos por grana ou prestígio social. A conexão original servia a uma meta muito maior, a religião cósmica do amor e da sabedoria. E com todo esse panorama técnico desenhado, o autor dá o checkmate no capítulo. Ele reposiciona o evangelho inteiro. Ele não trata mais o texto bíblico como um livro folclórico de uma tribo antiga de 2000 anos atrás. A conclusão é que o evangelho transcende o tempo e a geografia. O livro chama o evangelho de o código de princípios morais do universo. Isso é gigantesco. O autor está dizendo que a empatia, o perdão genuíno, a justiça, não são conselhos de boa convivência. São a própria física do universo operando. É o manual de navegação para a evolução da consciência, adaptável a qualquer raça ou planeta. O objetivo final desse intercâmbio magnético todo é elevar as nossas leis temporais até que elas se fundam às leis de Deus, instaurando uma justiça perfeita, onde cada um de nós vai receber o reflexo exato das nossas próprias vibrações. A física cósmica ditando que a sua moral determina o seu lugar no universo. Nossa, o percurso que a gente fez explorando essa obra hoje foi denso, mas muito revelador. A gente começou quebrando a visão puramente mística e entrando no conceito do médium de Deus. Substituindo o impossível pela metodologia, né? Sim, vimos como humanos de conduta pura serviram de transformadores elétricos vivos. Decodificamos milagres em ectoplasmia e ação sobre a matéria. Sem esquecer que a cura exige que a gente zele pela própria frequência mental. Exatamente o esforço pessoal inegociável. E terminamos entendendo que tudo isso culminou no estabelecimento de regras morais universais. Sabe, diante de toda essa engenharia metapsíquica exposta, acho que fica uma reflexão muito forte para a nossa realidade imediata hoje. Para a nossa época atual. Sim. Se o material argumenta que o evangelho atua como uma frequência de um código moral universal e que a sintonia mental é a chave para acessar isso, eu fico pensando na nossa sociedade de agora. Hiperconectada tecnologicamente. Super hiperconectada, mas tão submersa em ruídos éticos e distrações superficiais. Fica a pergunta: até que ponto estaríamos nós ignorando ativamente ou bloqueando as silenciosas ondas mentais das esferas superiores que ainda tentam sintonizar com a gente todo dia? Nossa, é um baita pensamento para desestabilizar convicções e acompanhar quem nos escuta pelo resto do dia. Agradecemos muito a sua companhia nesse mergulho profundo de hoje. A ideia aqui é sempre questionar as caixinhas onde a gente guarda a nossa percepção da realidade. Continuem investigando, de mentes abertas, e até a próxima exploração.